Mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala agora sobre direitos trabalhistas e demandas judiciais durante justamente esse período de pandemia. Com as alterações no trato econômico e com a quarentena impondo restrições na locomoção da população em função do coronavírus, as empresas e escritórios adotaram o home office como forma de manter o funcionamento e a consequente manutenção das atividades. Muita gente ainda tem dúvida sobre essa nova modalidade de trabalho. E sobre esse assunto eu converso agora com o advogado Fábio Makoto Deite. Ele é especialista em direito do trabalho e também previdenciário. Boa tarde, doutor Fábio, tudo bem? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente. Justamente eu abri a nossa entrevista falando que as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre essa nova modalidade de trabalho, não é? Quais foram, então, as principais mudanças com relação ao trabalho, né? A relação de trabalho, na verdade, nesse momento, nesse período de pandemia? Na verdade, quando iniciou a questão da pandemia, né, uma coisa que já estava entrando em uso bastante normal já por conta até da tecnologia, era a instituição do home office, né? Então, com a questão da pandemia, veio a medida provisória 927, que acabou regulando um pouco mais a questão da instituição do home office, né, adaptando a questão da pandemia, né? A principal mudança que teve através dessa medida provisória foi a própria questão da forma do contrato, né? O contrato de home office, o contrato de teletrabalho, que é mais conhecido pela legislação, ele era, na verdade, antes instituído através de um contrato bilateral. Então, precisava ser acordado entre as duas partes, ou seja, o empregador e o empregado tinham que entrar num acordo e, com isso, com as duas partes em acordo, fazer a transação da modalidade home office. E com a medida prevista na 927, essa modalidade acabou sendo modificada, o contrato de trabalho acabou sendo unilateral, ou seja, dependia somente do empregado, do empregador, simplesmente falar, olha, você vai ficar em home office. E o que a legislação antigamente falava sobre aviso antecipado, né, de 15 dias, com a medida provisória ficou instituído que em 48 horas de aviso já era suficiente para ser instituído o home office do trabalhador. Agora, doutor, ainda sobre essa questão do home office, sobre carga horária. A gente sabe, quando está no local de trabalho, você tem o seu ponto, né, de entrada e saída. Algumas empresas adotaram o ponto virtual, não é? Tem um sistema lá que se faz o horário de entrada e saída. Outras empresas não. Como é que se calcula isso? Como é que funciona? Há um acordo de cavalheiros e você tem que cumprir a sua demanda mesmo sem ter um ponto oficializado em casa? Olha, essa questão é bastante polêmica, né? Até por conta da própria reforma trabalhista em 2017, que ela acabou como se tivesse tirado, praticamente, a questão do controle de pontos para quem trabalha à distância, ou seja, teletrabalho, né? Porém, com inúmeras manifestações, até mesmo com a opinião da própria OAB, né? Foi instituído que existe uma vez de controlar a própria jornada de trabalho, né, do empregado, né? Hoje existem sistemas para você fazer o controle da jornada através de login logout, né, ou até mesmo de aplicativos da própria empresa que possa fornecer, para que possa instituir horário de início, horário de intervalo da jornada, horário de término, até intervalo para uso de sanitário ou para qualquer outra coisa que seja necessária para o trabalhador, né? Então, inclusive, a MP 927, ela acabou até dando um certo respaldo, né, no que a própria lei dizia, a própria CLT dizia, sobre a questão de não controle do horário, né, por conta da distância. Porém, o que aconteceu? Houve o Ministério Público do Trabalho se manifestou através de uma nota orientativa, a nota orientativa 17, dizendo que deve haver o controle do horário de trabalho, né?
Então, não obstante a isso, existem maneiras de controlar o expediente do trabalhador à distância, né? Inclusive, a própria jurisprudência, o próprio tribunal já tem mitigado esse entendimento e tem já um entendimento bem sedimentado quanto ao assunto. Né? Agora, doutor, uma outra questão, né? Nós estamos falando de home office, mas aos poucos a população vai se vacinando, aos poucos também há uma tendência de se voltar mais o trabalho dentro dos escritórios de modo presencial do que o home office, mas muitas empresas também já entenderam que esse sistema do home office continua facilitando a vida, não só na pandemia, mas também de produtividade. Para essa volta, que seria talvez uma volta híbrida, vamos dizer assim, é preciso ter um acordo, empresa-empregado? Como é que funciona? É preciso ter algo escrito, assinado pelos funcionários? Como é que funciona na prática isso? Olha, a questão da jornada home office, né? Ela foi instituída pela medida provisória 927 e da questão da pandemia, né? Mas ela institui que não existe uma necessidade do empregador, do empregado em si, ele concordar com essa situação. Mas é sempre recomendável se fazer um contrato de trabalho, deixar estipulado qual vai ser, né, a modalidade, não colocando um prazo de validade nesse contrato, deixar isso bem formalizado, né? Até porque a gente ainda não tem um entendimento de como que vai ficar, ou qual vai ser o entendimento lá para frente, se vai continuar perdurando um contrato tácito, né, nesse sentido. Agora, doutora, outra questão também que ficou muito latente e as pessoas se preocupam, né? A questão da suspensão de contrato de trabalho. O governo permitiu ali durante um período, não é? A previsão era para o retorno a partir do mês de janeiro. Como é que tem sido esse cronograma? Tem funcionado? Não? Cada caso é um caso? Então, essa questão também, ela está sendo bastante focada nesse momento, até porque a medida provisória 936, ela foi até transformada em uma lei ordinária 14.020, né? E ela instituiu a suspensão do contrato de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho ou parcial do contrato de trabalho, né? E essa lei, ela pegou aí até dia 31 de dezembro de 2020. A partir de janeiro, os empregados que estão em contrato suspenso ou com contrato parcialmente suspenso, eles tiveram que retornar ao trabalho, ou seja, o empregador não tinha mais, não haveria mais o respaldo do Ministério do Trabalho, da Economia, de fornecer o subsídio do benefício ao trabalhador. Então, automaticamente, esses contratos que estavam suspensos foram baixados e voltaram à atividade normal. Só que acontece o seguinte, a pandemia ainda não acabou. Isso trouxe um grande problema para os trabalhadores e para os empresários, né? Porque o comércio não retomou, houve aí uma segunda onda que veio, né, na partir de março, ela veio com muita força aí, e o comércio novamente fechou. Então, existe uma pressão bastante grande aí por parte dos empresários, do setor da economia, para que se retome aí a questão do novo auxílio, né? O programa emergencial de manutenção de emprego da renda. Agora, doutor, uma outra questão, são várias questões que as pessoas, e a gente vai tentar elucidar aqui com o senhor, justamente sobre as demandas judiciais nesse período, principalmente com relação a direitos trabalhistas. Nos últimos meses, o senhor que é especialista da área, tivemos um aumento dessas demandas judiciais? E se sim, quais foram os principais pedidos, então, desses trabalhadores? Hoje, o ponto principal que fala aqui, para falar sobre o que foi atingido realmente pela pandemia, é a questão realmente do contrato de trabalho que retornou, né, ao vigor, ou seja, foi baixado da condição de suspenso, e os empregadores, quando tiveram o comércio fechar novamente, não tiveram condições de realocar os trabalhadores ou de continuar pagando os salários dos trabalhadores e os direitos, né?
Então, a grande questão hoje é que esses trabalhadores estão sem receber nenhum salário e nenhum tipo de auxílio, né, de benefício por parte do governo. Então, o que está acontecendo? Os trabalhadores eles estão sem salário, né, e muitas vezes os empregadores não conseguem fazer o recolhimento da questão da contribuição social, do FGTS, e aí o que tem aumentado bastante a demanda na questão das ações de rescisão indireta do contrato de trabalho, por conta justamente da falta de pagamento dos direitos trabalhistas. Agora, uma outra questão, ainda sobre a questão de contratos suspensos, porque acaba chegando perguntas, não é, doutor? Se o funcionário teve o seu contrato suspenso, ele tem algum tipo de estabilidade no retorno das funções? Como funciona? Essa questão do contrato mais suspenso foi um benefício que foi dado pelo governo para preservar o próprio prólogo da lei lá fala que é para a preservação do emprego, né, e a manutenção da economia, né? Então, o que houve aí? O governo deu essa oportunidade de suspender o contrato de trabalho, recebendo, através do programa social, né, a parte do salário do trabalhador, mas, em contrapartida, o empregador não poderia demitir esse funcionário pelo tempo que o contrato for suspenso, né? Então, por exemplo, se o contrato for suspenso por 3 meses, ao retornar ao trabalho normal, ele tem o direito de ficar mais 3 meses estável, né, só podendo ser demitido a pedido do trabalhador ou por justa causa. Quem não... No caso aí, desculpa, deixa eu só continuar. Sim. Se o empregador decidir demitir o funcionário sem justa causa, o empregado vai ter direito aí a uma indenização pelo restante do contrato que estava estável. Doutor, e quem não teve o seu contrato suspenso, nem reduzido e afins, teve os seus direitos, então, assegurados durante a pandemia, porém, enfim, tem algum recurso que precisa entrar, precisa olhar algumas outras questões. Quem não teve nenhum problema durante a pandemia, e caso volte no presencial e a empresa fale, olha, agora a gente vai ter que readequar salários, vai ter que readequar jornadas, porque enquanto você esteve no home office, tudo aconteceu da melhor maneira. A empresa pode ter essa conversa com o seu funcionário de modo individual, tem que ser de modo coletivo para se reorganizar também toda a estrutura, não só a estrutura das pessoas, né, no físico, mas também a estrutura financeira da empresa. Então, Lívia, a própria Constituição Federal, ela veda a redução do salário, ou seja, existe o direito constitucional da irredutibilidade salarial, né? A possibilidade de reduzir salário, através da redução de jornada, pelo que eu entendo que você está querendo saber, né? Ela pode ser feita somente através do sindicato da categoria, ou seja, um acordo coletivo da empresa com o sindicato para que seja feita a redução salarial, mas também conjuntamente com a redução da jornada de trabalho. Ela não pode ser feita assim, simplesmente pela vontade do empregador. Agora, no início do nosso papo, o senhor falou sobre essa questão da legislação trabalhista, das mudanças e afins. É uma legislação que ela terá que acompanhar daqui para frente toda essa modernização do trabalho, esses diferentes postos, talvez de tempos em tempos seja preciso olhar para a legislação trabalhista para talvez não só alterar e mudar, mas enfim, adequar a legislação para aquele momento da sociedade? Sim, com certeza. Até porque a questão do próprio home office, da própria relação do trabalho mesmo, ela sofre essas alterações. E são muito, hoje dá para falar que os contratos de trabalho, não só os contratos de trabalho, os contratos em geral, eles são bastante dinâmicos, né? Até por conta mesmo da própria tecnologia, né? Que nos permite fazer o trabalho em home office e assim por diante, né? Então, essas adaptações, elas acabam assim, a lei tenta até acompanhar, né, essa questão, mas ela fica bastante, quando ela acaba tentando se atualizar, já se atualiza atrasado, né? Então, cabe realmente
no geral, sim, né? Está cabendo bastante ao judiciário decidir essas questões aí de adaptação ao tempo, essas questões teratológicas do contrato de trabalho. Perfeito, doutor Fábio Macoto. Obrigada, viu, pela contribuição do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Um bom dia. Bom dia, muito obrigado a todos. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário. Até lá. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.